Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Os Ministros da Nova Aliança. Título do volume 2, Contemplando Deus. Autor Miguel Mar. Semana 1, quarta-feira. Ler com oração, Apocalipse 12:10, que diz: Ouvi grande voz do céu proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Senhor e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa dia e noite diante do nosso Deus. Os planos de Deus para a nossa vida. Uma vez que vimos os estratagemas do inimigo para nos tirar do plano de Deus, vejamos agora o lado positivo. Vejamos o que Deus quer de nós. Deus quer ministros da nova aliança, pois o ministério só terá valor se houver ministros. O ministério da nova aliança depende dos ministros da nova aliança. Deus está mandando um recado a cada um de nós. Eu quero você. Não quero que você faça algo para mim, quero que você viva para mim. O ministro da nova aliança não faz uma obra, ele simplesmente vive a nova aliança. Ele é algo, e o que ele faz está totalmente relacionado ao que ele é. O ministro da nova aliança e o ministério da nova aliança são uma coisa só. O ministério da nova aliança é o viver do ministro da nova aliança. O ministro da nova aliança não faz, ele vive. Por isso Deus nos diz: eu quero sua vida, eu quero que você viva para mim. Ao operar em nós por meio de sua palavra e do Espírito, ele nos une a si. Isso muda nosso relacionamento com Deus e com os irmãos. Agora vejamos um aspecto de nosso relacionamento com o Senhor: o triunfo. Em 2 Coríntios vemos o sofrimento de Paulo e seus companheiros, as situações difíceis que eles se encontraram. Nos versículos 12 e 13 do capítulo 2, ele afirma que havia uma porta aberta para o Evangelho, mas ele não estava preocupado com a obra, e sim com os irmãos. Esse era o viver dele. No meio de todas aquelas dificuldades, ele faz uma afirmação que é uma declaração tremenda para o universo. Versículo 14, parte A, diz assim: Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Precisamos enfatizar a palavra sempre. Quem é capaz de fazer uma afirmação dessas? Só quem conhece o Senhor. Só quem conhece o poder da palavra de Deus, o poder do Espírito, e só quem conhece a Deus de maneira viva, porque tem comunhão com Ele de maneira viva, é alguém que conhece a vitória do Senhor e a declara. Deus hoje quer fazer uma grande transformação em nosso ser. Que sejamos transformados de pessoas que falam do poder do pecado, do poder do mundo, do poder do inimigo, naqueles que declaram o triunfo de Cristo. Muitas vezes dizemos: que posso fazer? O mundo é muito forte, o pecado é muito forte, que posso fazer? Isso é declarar o poder do inimigo. Não estamos aqui para declarar o poder do inimigo, e sim o poder de Deus. A vitória é de Cristo, não é do mundo, não é do pecado. Não devemos ficar presos na declaração: eu sou fraco, eu sou fraco, eu sou fraco. Sim, em nós mesmos somos fracos, porém temos o Espírito, a palavra e a comunhão com Deus. Isso nos fortalece. Talvez pensemos: mas quem pode viver essas coisas? Apocalipse nos dá a resposta. No capítulo 12, versículo 10, nós lemos: Então ouvi grande voz do céu proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo,
pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa dia e noite diante do nosso Deus. Sim, o pecado veio, a tentação veio, mas também veio a salvação, o poder, o reino, a autoridade. O acusador de nossos irmãos foi expulso, o mesmo que nos acusa de dia e de noite diante de Deus. Temos fraquezas, por isso Satanás nos acusa. Não somos super-heróis que não têm pecado e fraqueza. Alguns acham que eu não tenho fraqueza. Porém, sou ser humano e tenho carne. Posso ficar olhando para mim ou posso olhar para Cristo? Não olhemos para nossas fraquezas. Olhemos para Cristo. Louvado seja o Senhor. Acho espetacular e vibro toda vez que desfruto desse versículo. Apocalipse 12:11a, que diz: eles, pois, o venceram. Que maravilha! Esse versículo fala de pessoas que venceram Satanás. Isso está registrado. A questão é, cremos ou não? Eles o venceram porque usaram as próprias forças? Não. Foi por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face à morte, não amaram a própria vida. Versículo 11, parte B de Apocalipse 12. Isto é, foi pela redenção de Cristo, pela palavra e pelo Espírito. De acordo com o apóstolo João, o sangue está ligado à comunhão, à luz e à confissão de pecados. Desse modo, vemos que os vencedores de Apocalipse 12 usaram 3 coisas que Satanás tenta neutralizar em nossa vida. Se as neutraliza, ele ganha. Nós, porém, temos as armas para ser vencedores. O grande problema é que não usamos o que Deus nos dá. Que aprendamos a usá-las dia após dia para vencer o inimigo aqui e ser um vencedor naquele dia. Pergunta de hoje: quais as 3 armas apresentadas em Apocalipse capítulo 12, versículo 11, para ser um vencedor? Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Alimento diário. Uma palavra de vida todo dia, especialmente para você.